Esta viagem começa na floresta da Turíngia, que inspira artistas e teólogos há séculos. Saindo da mata, o destino seguinte é a cidade de Fulda, o local de repouso do padroeiro da Alemanha, São Bonifácio. De lá, a jornada segue para os arranha-céus de Frankfurt, a potência financeira da Europa continental. Da modernidade ao passado, a visita segue até Worms, a famosa cidade medieval onde Martinho Lutero foi excomungado da Igreja Católica. Depois de uma parada em Ludwigshafen am Rhein, onde fica a maior empresa de produtos químicos do mundo, a viagem vai para os jardins do Castelo de Schwetzingen. A jornada se encerra depois de uma travessia por montanhas arborizadas no formidável Castelo de Trifels. A floresta da Turíngia é frequentemente chamada de Coração Verde da Alemanha. Muitos consideram estas colinas arborizadas a alma poética e filosófica do país. Estes espinhaços formam uma fronteira milenar chamada de Rheinsteig, que separa os povos do sul e do norte da Alemanha, cada um com seus dialetos e costumes antigos. Na fronteira fica Grosser Inselberg, ou Montanha Insular Grande. Apesar de hoje estar coberta de torres e estações de transmissão, este antigo local é repleto de lendas. É onde se acredita que grupos de bruxas faziam banquetes e orgias. Mas em épocas mais recentes, mitos diferentes começaram a surgir. Este foi o local escolhido para construir uma antena em 1939, a fim de transmitir mensagens nazistas durante a Segunda Guerra. Seguindo para o sudoeste, as ruínas de um castelo medieval servem para lembrar da longa história da região. Algo que não mudou em nada com a passagem do tempo foi a paixão turíngia por atividades ao ar livre, exprimida muito bem em uma música folclórica local. Eu passeio muito feliz pelo Rheinsteig, mochila nas costas, violão na mão, alegre e despreocupado. Vou ficar até não querer mais. Entrando no estado vizinho de Hesse, a próxima parada é Fulda. Localizada entre duas cordilheiras, esta cidade teve o azar de estar exatamente na rota terrestre usada pelas forças da OTAN e União Soviética durante a Guerra Fria. Com sua situação na antiga fronteira entre leste e oeste, uma presença militar forte foi colocada dos dois lados. Mas hoje em dia, Fulda é mais lembrada pela sua história religiosa, no centro da qual está a catedral. Em 754, quando o padroeiro da Alemanha São Bonifácio e seus 54 discípulos foram assassinados, seus restos foram levados a Fulda. Ele foi enterrado na catedral, que se tornou um importante lugar para a peregrinação católica. Apesar de o estado de Hesse se esforçar para preservar seu rico passado, a região também está de olho no futuro. É a maior produtora de energia eólica da Alemanha, com mais de 20 mil turbinas espalhadas pelo interior. A meta é gerar 1/5 de toda a energia advinda de meios renováveis até 2020. Alguns dos maiores usuários dessa energia renovável são os fazendeiros de Hesse, os responsáveis por estas vastas terras de plantio. Há também muitos pecuaristas que produzem a manteiga e o queijo particulares desta região. A rodovia A5 atravessa o interior. Ela segue para sudoeste em direção à capital de Hesse, Frankfurt. É o maior centro financeiro de toda a Europa continental. Seu nome completo é Frankfurt am Main, e a cidade ganhou o apelido de Manhattan, por conta de seu horizonte com estilo estadunidense. Dos 10 prédios mais altos da Alemanha, 9 estão em Frankfurt.
O mais alto deles, sem dúvida, é o Europaturm. Concluído em 1974 e com 331 metros de altura, é a maior estrutura independente da Alemanha. A obra levou 5 anos e a antena, que pesa 6 toneladas, foi posicionada por um helicóptero. Frankfurt é a sede do Banco Central Europeu e do Banco Federal Alemão. Esta cidade de 600 mil habitantes é conhecida por muito mais motivos do que ser apenas homônima a um prato popular de pão e salsicha. Enquanto a maior parte da Europa continental ainda é contra um horizonte dominado por arranha-céus, a destruição irreparável de Frankfurt durante a Segunda Guerra deixou uma tela em branco para arquitetos fazerem o que sabem de melhor. A cidade tem tanto orgulho de seus edifícios que um festival de arranha-céus é realizado todo ano. Visitantes têm a oportunidade de ir a todos os prédios no ritmo que quiserem e admirar a construção e o design. Uma das poucas estruturas do país com código postal próprio é o Messerturm, ou como os alemães chamam, Bleistift, que significa lápis. Este arranha-céu de 63 andares é o segundo maior prédio habitável da Alemanha. Quando foi concluído em 1991, ele estabeleceu o recorde mundial para a derramada de concreto contínua mais longa da história. 90 caminhões derramaram concreto durante 78 horas na base de 6 metros de profundidade. No centro desta agitada cidade fica Hauptbahnhof, a estação central, por onde 1.100 trens e 350 mil passageiros passam por dia. Mas a indústria de transporte da cidade vai muito além da estação ferroviária. Este avião está indo para o Aeroporto Internacional de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha e o terceiro mais movimentado da Europa. Ele começou a chamar a atenção nos anos 1940, e foi daqui que os primeiros bombardeiros decolaram durante a invasão nazista na França. No fim da guerra, a pista e os depósitos de combustível tinham sido completamente destruídos por ataques aéreos aliados. Mas o complexo voltou a ficar em operação durante a subsequente ocupação americana. Hoje, o aeroporto de Frankfurt recebe 1.400 voos por dia e é a base principal da Lufthansa, a maior linha aérea da Europa. É hora de sair do aeroporto e pegar a rodovia A5 outra vez para atravessar essa. Esta é a prisão de Weiterstadt, um lugar que já criou problemas antes mesmo de ser concluído. Em 1993, quando ainda estava em construção, integrantes da fração do Exército Vermelho, um grupo militante de esquerda, invadiu o local e detonou 200 quilos de explosivos. Isso atrasou o projeto em 4 anos e causou um prejuízo de 70 milhões de euros. O presídio foi finalmente concluído em 1997 e hoje abriga 570 detentos. Mais ao sul, ao longo do rio Reno, fica outro lugar onde a segurança era importantíssima: a usina nuclear de Biblis. Antigamente, reatores como este supriam 1/5 da necessidade energética do país. Mas um abandono gradual da energia nuclear, motivado pelo desastre de Fukushima no Japão em 2011, fez Biblis ser desativada. Hoje, o edifício permanece ocioso. Seguindo pelo rio, é possível chegar ao estado da Renânia-Palatinado, onde fica a cidade de Worms. Um antigo assentamento com origens celtas, ele agora é mais lembrado pelo infame Édito de Worms. O decreto de 1521
declarando o monge Martinho Lutero herege, foi dado aqui, na Catedral de Worms. Neste edifício, Martinho Lutero ficou obstinado diante de Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, e se negou a se retratar sobre suas crenças que questionavam a autoridade da Igreja. Talvez a Assembleia tenha se sentido desprezada, porque foi nesta cidade, a sede do Sacro Império Romano Germânico na Alemanha, que Martinho Lutero se atreveu a traduzir a Bíblia do latim. Apesar de sua excomunhão, a Reforma Protestante já tinha começado. E apenas 5 anos depois do Édito, a primeira tradução para o inglês do Novo Testamento foi impressa aqui, em Worms. A Catedral de São Paulo marca outro capítulo na longa história da cidade. Ela foi construída durante um período de grande reviravolta. O fim do século X não foi uma época boa para Worms. Por conta da desordem e de prédios caindo aos pedaços, os habitantes abandonavam a cidade. Mas tudo mudou quando o bispo Burchard foi escolhido na virada do milênio. Com a construção desta catedral, ele conseguiu atrair gradativamente as pessoas de volta à cidade. O edifício foi desconsagrado em 1797 e já foi usado como armazém, celeiro e museu. Mas a vida religiosa voltou à catedral. Agora é um mosteiro, onde frades dominicanos moram e rezam. Outra construção icônica de Worms é a Ponte Nibelungen, batizada em homenagem à saga mitológica. Ela conta a história da morte trágica do herói Siegfried e da vingança que seus amigos realizam contra os assassinos. O nome da ponte é um ótimo exemplo da fusão germânica de uma mitologia pré-cristã com a modernidade. E essa modernidade fica bem visível na usina da BASF, em Ludwigshafen am Rhein. Atualmente, é a maior empresa de produtos químicos do mundo, com mais de 33 mil funcionários, mas teve um começo muito humilde em 1865. A empresa começou como um pequeno armazém, onde Friedrich Engelhorn produzia e vendia gás em botijões para iluminar bares e oficinas. Ao longo dos 100 anos seguintes, a empresa se expandiu para novos territórios e comprou mais terras até a Segunda Guerra começar. A enorme demanda por produtos químicos de todos os tipos elevou a empresa a um novo patamar, dos quais ela nunca caiu. A localização da BASF, perto do rio, não foi acidental. O Reno é um importante corredor de comércio e transporte para a Europa. Com a nascente na Suíça, o rio atravessa os Alpes, passando pela Alemanha e desemboca no Mar do Norte, visitando muitos centros influentes no caminho. Barcaças cheias de carga como esta constantemente navegam nos 1.320 quilômetros do Reno. Além do comércio, o rio também serve como um símbolo nacional, visto há muito tempo, desde a época romana, a sagrada fronteira da Alemanha. Essa crença perdurou até a Segunda Guerra. Quando os aliados cruzaram o Reno, a guerra já foi considerada perdida. Depois do rio, encontra-se Mannheim, apelidada de Cidade dos Quadrados, uma piada com a construção em planta ortogonal. Mas essas ruas retas foram a inspiração por trás da bicicleta. Esse onipresente meio de transporte foi inventado aqui, em 1816, como alternativa ao cavalo. Além de sua reputação de inovação, Mannheim foi um porto e centro manufatureiro importante durante a Revolução Industrial. O crescimento na indústria exigiu a construção desta enorme estação de triagem para ajudar com as mercadorias chegando e indo embora de trem.
Junto de grande parte do sistema ferroviário da Alemanha, a estação foi destruída na guerra. O que sobrou foi enviado à União Soviética como indenização. Mas apesar disso, a estação de triagem de Mannheim conseguiu ser reconstruída e está agora entre as maiores e mais bem-sucedidas da Europa. Seguindo o Reno mais ao sul, encontra-se Heidelberg, uma das grandes cidades universitárias alemãs e um imã de turistas. A Igreja do Espírito Santo é um local que atrai visitantes. Parte do apelo de Heidelberg é ser uma das poucas cidades alemãs que ficaram praticamente intactas durante a Segunda Guerra. Então, grande parte de sua arquitetura é original. Mas o castelo de Heidelberg, construído no século XII, teve uma história muito violenta e tumultuosa. Como Victor Hugo disse, por quanto já passou? Durante 500 anos, foi vítima de tudo que já abalou a Europa. O castelo sofreu com inúmeras batalhas, incêndios e até mesmo 2 raios caíram na estrutura. No século XVIII, estava em ruínas. Mas, ironicamente, foi essa lembrança romântica do legado da nação que inspirou gerações a reconstruírem partes da estrutura original. Hoje, o Castelo de Heidelberg se revela um dos melhores exemplos da arquitetura renascentista ao norte dos Alpes. Ele está perto de outra grande façanha arquitetônica. Montada no Reno, fica a ponte Karl Theodor. Ela foi venerada por escritores e acadêmicos, e por conta disso, a margem leste foi apelidada de Passeio do Filósofo. Estas 2 torres brancas no norte da ponte são famosas por terem sido a residência de Gerd Karlau, escritor e cineasta. Extremamente crítico da Alemanha pós-guerra, ele escreveu alguns de seus trabalhos mais fortes aqui. Alguns vales depois de Heidelberg, fica a cidade de Schwetzingen. Os jardins dominam completamente a cidade. Até o castelo no centro da propriedade se perde no meio de enormes trechos verdes. Famoso pela paisagem espaçosa e ornamentada, o complexo recebe um festival de ópera e música clássica no verão. No século XVIII, o paisagismo inglês começou a substituir o estilo formal. Os jardins de Schwetzingen foram criados combinando essas 2 estéticas. É uma mistura de designs, passarelas formais e fonte central, em contraste com os jardins adjacentes, mais preocupados em combinarem com um ambiente natural. O castelo de Schwetzingen foi construído no século XVII e fica no fim da passarela do jardim central. A mesquita é a mais antiga deste estilo na Alemanha. Construída em uma época em que a arquitetura em estilo turco estava na moda, ela não foi feita como um lugar para rezar, e sim para ser admirada. Teatros, templos e prédios clássicos rodeiam a fonte central e servem como pontos de descanso para os visitantes que estão explorando os jardins. Ao sul de Schwetzingen, encontra-se outro grande território desmatado. Mas nele não há um jardim, e sim o circuito de Hockenheim. Ele está situado na Bertha Benz Memorial Route, um trecho de estrada dedicado à primeira viagem de longa distância feita por um automóvel na década de 1880, como uma forma de vender carros da Mercedes-Benz. Mais uma vez, voltando do presente até o passado, é hora de conhecer a cidade histórica de Speyer. Com uma posição estratégica no Reno, artefatos de ouro meticulosamente feitos foram descobertos aqui, sugerindo assentamentos que datam de 1500 a.C. Oficialmente estabelecida como uma cidade pelos romanos, é uma das mais antigas da Alemanha.
A construção da Catedral de Speyer, no centro da cidade, lembra o papel importante que tinha no Sacro Império Romano Germânico. Também serviu como o local de repouso final de imperadores alemães durante 300 anos. Em um passado mais recente, Speyer inaugurou o Museu da Tecnologia, uma galeria impressionante com tudo, desde uma aeronave soviética, amostras de poeira lunar e um 747 aposentado doado pela Lufthansa em 2002. Nos arredores de Speyer, ao longo do Reno, fica o Centro de Logística Global da Daimler. Pode não parecer muito empolgante, mas quem tem problemas automotivos na Autobahn adoraria parar aqui. É o maior depósito de peças de automóveis do mundo. Ele fica em uma ilha artificial criada no século XIX como parte de um projeto de canalização do rio. Só foram necessárias pás, carrinhos de mão e muitas horas de trabalho duro. De peças de carros, é hora de ver a produção em massa de outro tipo. Estes são os vinhedos do Vale do Reno, a segunda maior região vinícola da Alemanha. O país está entre os 10 maiores produtores de vinho do mundo, se equiparando à África do Sul e ao Chile em termos de quantidade. Apesar de ter alguns dos vinhedos mais setentrionais de qualquer país. Pela proximidade com a fronteira francesa, o clima é relativamente quente, ensolarado e seco, permitindo a produção de uma variedade de estilos de vinhos tintos e brancos. As muitas vinícolas e assentamentos que pontuam o Vale do Reno fazem parte de uma tradição de 2000 anos atrás, quando os romanos levaram vinhedos à região. É um lugar ideal para cultivar uvas, já que elas ficam protegidas por estas colinas muito arborizadas. Esta é uma das maiores cordilheiras arborizadas da Europa. É a Floresta do Palatinado, que se estende até a França. Com mais de 1.700 quilômetros quadrados, esta biosfera designada como reserva pela Unesco é uma fuga mágica para visitantes. Mas esta ruína no topo de uma colina conta uma história antiga um pouco diferente. Flanqueando o Vale do Reno, o castelo de Madenburg aguentou intacto durante centenas de anos, até ser destruído pela primeira vez em 1525. Depois disso, durante mais de um século, a fortaleza passou por muitos combates, até que foi destruída pelas tropas francesas na Guerra de Reunião, no fim do século XVII. Madenburg não foi mais reconstruído, e hoje as ruínas são uma parte da rica história da região. Poucas colinas depois, fica uma fortaleza em condições um pouco melhores. E é o último destino desta viagem, o Castelo de Trifels. Ele foi construído com um distinto arenito vermelho, e diziam no século XIII que quem tiver Trifels terá o império. Foi também onde o rei inglês Ricardo I foi preso depois de ser capturado pelo duque Leopoldo ao voltar para casa depois das cruzadas. A importância do castelo diminuiu mais recentemente, e os habitantes locais saquearam as pedras para uso próprio na cidade. Mas pouco tempo depois, o prédio foi protegido pelo governo e restaurado para gerações futuras. Se tornou um símbolo de como as gerações podem proteger o legado de sua cultura. É um ótimo lugar para encerrar esta jornada.